pessoal, estamos aqui mais uma vez, hoje é o segundo dia do nosso congresso. Nós temos uma convidada muito especial, que é a pastora Camila Bastos. Pastora, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Nós estamos muito felizes, nossa expectativa está grande no Senhor Jesus, através da sua vida. Pastora, eu queria te perguntar como que você faz uma conexão do tema Felizes, que é o tema do nosso congresso, com as necessidades da nossa geração? Uau, meu Deus, muita coisa! Em primeiro lugar, uma alegria, viu? Estou muito feliz de estar aqui. É Felizes, você disse o tema? Sim. Eu acho incrível, porque esses dias conversando com algumas pessoas, eu tenho uma turma de alunos, né? E eu falava sobre isso, que essa felicidade, né, que buscamos em Deus é diferente dessa que o mundo prega, né? O evangelho, ele não é pílula da felicidade. E, infelizmente, algumas pessoas acabam traduzindo como se fosse, no sentido de que Deus tem por obrigação de me fazer feliz. Tipo assim, se eu não estou feliz, então não vale renúncia. Se eu não estou feliz, então não vale perdoar tal pessoa, achando que o resultado da sua vida cristã deve ser a felicidade. E o resultado da sua vida cristã deve ser agradar a Deus. E aí, se o seu coração estiver no centro da vontade de Deus, agradar a Deus vai fazer de você uma pessoa feliz. E aí, conversando esses dias, eu falo isso muito com os meus alunos, onde eu digo assim, nem sempre o seu sonho e o seu chamado caminham juntos, nem sempre eles são a mesma coisa. E aí eles me perguntam, Camila, quando eu estiver diante do meu sonho, eu digo isso porque você está falando de felicidade, né? Quando eu estiver diante do meu sonho e diante do meu chamado, o que eu faço? Eu digo, escolha o seu chamado, porque nada tem o maior poder de te fazer mais feliz do que está dentro do centro da vontade de Deus. Então eu quero louvar a Deus por esse tema, porque felizes, primeiro, a gente está querendo dizer o seguinte, que crente é feliz. Quem serve a Deus é... Gente, pelo amor de Deus, olha pra gente. A gente é a cara da felicidade. Mas como é que ser crente, ser feliz é bonito, gente? Mas assim, falando sério, eu costumo dizer que não tem nada mais bonito do que o sorriso de um crente que serve a Deus, né? E essa felicidade, ela não é circunstancial, ela independe de salário, ela independe de circunstâncias positivas ao redor da sua vida, ela não se esgota quando o dinheiro acaba, ela não se esgota quando os amigos vão embora, porque ela vem de uma fonte inesgotável que é o Senhor. Então é nisso que eu creio, é nessa felicidade, deixando bem claro que não é que o evangelho é pílula da felicidade, onde tudo se justifica como resultado. Se eu não estou feliz, Deus não está nisso. E não é sobre estar, é sobre ser, né? Então, levando isso em consideração, com Jesus realmente essa felicidade não esgota. E a gente está aqui para provar isso. É verdade, amém. Pastora, a senhora tem vários seguidores que não são crentes, né, católicos, e eu queria saber da senhora como que a senhora lida com isso, com esse pessoal fora da bolha. Como que a senhora lida com todo esse carinho, com ter que passar para eles o evangelho genuíno? Sim, então, na verdade, é até interessante, você vai entender o que eu vou lhe dizer. Eu não lido com eles que lidam comigo. Tipo assim, eu acredito que é isso que eles gostam, eu não me remonto, eu não faço um download para cada grupo, para cada pessoa. Entendi. Foi como você disse, essa bolha, em tese, é a bolha que eu tô, né? Deixando bem claro que esse termo bolha tem a ver com o público-alvo de redes sociais, né? Mas não é necessariamente o fato da gente trabalhar só para um público, não é isso, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Mas assim, eu acabo não lidando com eles no sentido de que eles é que acabam lidando comigo e me ensinando muito também, Sim. né? No sentido de aprender que não tem só uma língua, não tem só uma forma. Eu gosto muito de dizer da seguinte maneira, o evangelho, ele é o mesmo. A palavra de Deus, ela é a mesma e ela não muda, mas a forma da gente comunicar, isso sim muda. E aí, quando vem essas pessoas que, vamos dizer assim, fura a nossa bolha, e eu acho, nossa, isso para mim é o máximo, é resultado de que o evangelho genuíno não tem muros, né? Ele é acessível, né? Judéia, Samaria, confins da terra. E assim, para mim é uma alegria muito grande e me ensina muito, porque eu começo a perceber uma forma de comunicação que é compreendida por outras pessoas que não se comunicam só da forma como a gente se comunica. Então eu acho isso maravilhoso, para mim de verdade é motivo de celebração. Só que no meu caso eu acabo não sou eu que lido muito, eu acho que eles acabam lidando um pouco, e eu acho que pelo fato de talvez não ter nascido infelizmente, né, porque se eu pudesse não ter nascido num lar cristão, ou seja, não ser cristã desde de nascimento,
facilita um pouco essa minha comunicação, né? Você está falando isso, eu me lembro que quando eu me converti, que eu chegava na igreja, os irmãos diziam a paz do Senhor, e eu era carioca, né? Gostava muito de pegar onda de bodyboard, e os irmãos diziam assim, a paz do Senhor, e eu chegava assim, qual é, valeu. Então eu acabei mesclando muita coisa, né? Claro que em pureza, em santidade, em honra, mas eu tenho uma linguagem muito coloquial, e eu acho que é com isso que a galera se identifica. Deve ser por isso. E quem que é a Camila fora do palco, do púlpito? Sem brincadeira, não muda quase nada. No sentido de, por exemplo, a gente acabou de usar esse termo para falar sobre essa linguagem muito coloquial. O tal, né, que pegou com a galera, o tal do falando rasgado, né? Então, assim, mesmo. A diferença é que eu não estou abrindo uma Bíblia, né? Sim. A diferença é que eu procuro ser o sermão naquele momento, né, fora. Mas quem me conhece um pouco mais de perto, ou quem tem um olhar mais atencioso no altar, na hora que eu não estou realmente aplicando o texto sagrado, na hora que eu deixo vazar um pouquinho de mim, as pessoas veem que, na verdade, muito do que elas acreditam que é uma faceta de bravura e de intensidade ou de rigidez, na verdade, não é uma realidade. É a aplicação, às vezes, do contexto da minha forma enérgica. Minha família é uma família de sanguíneos. As pessoas dizem assim, por que você grita? É porque você é pentecostal? Não, é porque todo mundo na minha família grita. A gente só fala alto, né, e tal. Mas então, assim, tirando, né, saindo ali do púlpito, eu posso te falar que eu tenho alegria de meio que, acho que eu posso dizer isso, de ser realmente a mesma pessoa. Só que a diferença é que eu não estou aplicando um texto, eu não estou convencendo o ouvinte mediante uma pregação da palavra, mas mediante o meu comportamento, né? Mas é isso. Eu sou assim, eu sou bem eu. E a senhora falou que a senhora não nasceu no lar cristão, certo? Não. Teve alguma pessoa que a senhora se inspirou de falar assim, nossa, quando eu crescer meu ministério, eu quero ser como essa pessoa, alguma pessoa que se influenciou no começo do seu ministério? Total, minha cunhada. Hoje ela é minha cunhada, mas na época eu não sabia que ela ia ser minha cunhada. Eu quero dizer que eu não usei de amor pelo irmão dela, mas aconteceu. Deus quis, né, gente? Aconteceu. Obrigado, minha cunhada, missionária, pastora Helena Raquel. A Raquel, eu chamo o pessoal, a maioria das pessoas chama de Helena, né? Mas a gente chama muito de Raquel. A Raquel foi a primeira mulher que eu vi ministrar. Sim. Antes da Raquel, eu me lembro do pessoal indo na locadora alugar fita VHS para ouvir uma das maiores pregadoras daquela época, de renome, vamos dizer assim. Tinham muitas, né? Muitas mulheres inspiradoras. Mas na minha época tinha uma com um nome mais elevado e as pessoas iam para a locadora para alugar a fita VHS das mensagens dessa mulher, para você ver como ela era reconhecida. E eu nunca tinha visto uma pessoa assim de perto. Aí eu fui para a igreja da minha mãe, porque eu frequentava uma igreja batista e minha mãe começou a frequentar a Assembleia de Deus. Eu nunca tinha entrado numa Assembleia de Deus. Tanto que a primeira vez que eu entrei, eu fui embora e eu falei para minha mãe, nunca mais eu venho nessa igreja pentecostal, né? Aí ela disse, por que não? Eu falei, eles gritam muito, pra que isso? Meu Deus, que coisa. A gente muda tanto, Muda, né? Demais. E aí foi nessa igreja, quando eu conheci a denominação da Assembleia de Deus, nessa igreja que minha mãe começou a frequentar. Minha mãe era coordenadora dos jovens nessa igreja. Ela era coordenadora do meu esposo. Então ela e meu esposo ficaram amigos antes, né? Enfim, quando eu cheguei nessa igreja, a irmã do Eduardo, que é a minha cunhada Helena Raquel, estava pregando. E meu irmão, eu nunca tinha visto um sermão expositivo, exegético. Hoje eu sei falar essas palavras, naquela época eu não sabia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, uma coisa com tanto contexto, com tanta grandeza, com tanta... Eu tinha vontade de ir no banheiro e não ia. Eu tinha vontade de sair e não conseguia. Tanto aquilo te prendeu. Tá louco, é uma coisa absurda. Eu fiquei impressionada naquele dia, depois de já vendo homens ministrar há algum tempo. Foi a primeira vez que eu ouvi a pastora Helena Raquel, que eu olhei e eu falei assim, então é possível uma mulher ministrar. Porque eu vou te confessar, quando eu vi as mulheres ministrando, na verdade, elas ministravam muitos testemunhos. Sim. E era muito bom ouvir, eu via muita mulher naquela cadeira de oração e de dirigente de círculo de oração, o que é extraordinário. Eu sou fruto disso, eu sou fruto do círculo de oração. A salvação da minha alma foi resgatada através de mulheres como essa, junto à minha mãe. Mas era bem nesse sentido. Não havia naquela concepção, pelo menos para mim,
uma mulher ministrando a palavra, a Bíblia, como eu vi os homens ministrando, até que eu conheci a pastora Helena Raquel. Aí, aquilo me abriu um facho de luz ministerial, né? Hoje eu uso esse termo, mas naquela época era sonho. Eu olhei e eu disse assim, então é possível uma mulher ministrar com sabedoria, com palavra. Com autoridade. E aquilo me impactou demais. A palavra já me atraía muito. Mas no dia que eu a ouvi ministrar, eu falei, uau, então é possível. E aí eu comecei a debruçar sobre o texto sagrado. Ali a leitura da palavra começou a fazer sentido para mim, porque vendo a manifestação de Deus através da vida da minha cunhada, Deus me mostrou que era possível aquilo acontecer. Sim. Então, sem dúvida, eu tenho algumas. Ao longo da vida, você vai conhecendo. Vai abrindo e fechando ciclos. E a gente vai se identificando pessoas. também. Sim, exatamente. E ninguém é o mesmo de quando é chamado. A ideia é um processo de evolução. Mas até hoje, sem dúvida nenhuma, ela foi a primeira e sempre será uma referência icônica na minha vida pela maneira como Deus... Ela foi a pessoa que te marcou, assim. Não só a minha, uma geração inteira. Sim. Esses dias num programa com uma amiga minha, você acha que ela até recebeu ela aqui, Gabriela Lopes, Sim. Tava eu, tava a Gabi, tava a Raquel Lima, tava a Midian Lima, são algumas amigas desse tempo, vamos dizer assim, né? São amigas para sempre, mas o que eu quero dizer é uma geração que foi levantada meio que junto. Quase que isso, né? E aí perguntou sobre referência e foi comum o nome dela na boca de todas, porque realmente não foi uma pessoa, mas uma geração inteira. Entendi. Não tem a dúvida. Pastora, qual que é o conselho, né? Qual que é o conselho que você daria para a juventude? O que a senhora tem a dizer quando falamos sobre propósito e sobre chamado? Ok. Sobre propósito é descobrir a vocação da sua vida. E a maioria das pessoas gastam a sua maior quantidade de tempo e de energia buscando coisas que façam sentido para elas serem felizes. Como a gente estava falando aqui. Status, honra, dinheiro, elas procuram coisas que façam elas sentirem-se bem-sucedidas. E a maior prova de que a definição de propósito não é sucesso pessoal é que muitas pessoas atingem o auge da própria vida, seja da carreira, do status, do dinheiro, e continuam infelizes às vezes no final de uma vida. Eu costumo dizer que se dinheiro e sucesso fossem o suficiente para uma pessoa ser feliz, muitas dessas pessoas que consideraram dinheiro, status e sucesso para ser felizes não dariam cabo da própria vida. E infelizmente isso acontece. Gente que tem posse, gente que tem família, gente que aparentemente não teria uma crise, mas sente um vazio muito grande, porque não conseguiu descobrir, apesar do dinheiro, apesar do sucesso, a vocação. Sim. Porque o propósito é para o que você nasceu, a vocação da sua vida. Então a maioria das pessoas gastam a maior parte da sua vida querendo correr atrás daquilo que faz sentido para elas. E aí quando tudo parece que deu certo, poxa, tenho fama, tenho status, tenho reconhecimento, e ainda está aquele vazio, isso é a prova de que propósito tem a ver com buscar aquilo que faz sentido para Deus. Sim. Então toda pessoa que nasceu, ela nasceu para atender um propósito de Deus. Ninguém, até a pessoa que está me ouvindo aqui agora, que nunca veio numa igreja, nunca ouviu falar de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, nasceu sem carregar em sua vida um propósito. Eu costumo dizer que Deus não pensou primeiro na gente para depois pensar no propósito. Deus primeiro pensou num propósito que glorificasse o nome dele. Por isso depois pensou na gente para cumprir esse propósito. Porque a Bíblia diz dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não é pra gente, é para ele. Todas as vezes que você busca alguma coisa que só faz sentido para você, no final você continua sem sentido. Porque você está buscando o que faz sentido para você. Mas quando você começa a buscar o que faz sentido para Deus, aí você começa a entender o que realmente é vocação. Então, propósito é isso, é buscar o que faz sentido para Deus. A sua vida precisa ser uma vida que faça sentido para Deus. Como assim, Camila? Faça coisas que glorifiquem o nome de Deus e você vai encontrar o propósito da sua vida. Amém. E junto a isso, reconhecimento, honra, porque quando você é útil para a glória do nome de Deus, aí sim eu digo, o sucesso é inevitável. Por exemplo, Jesus nunca lutou para ser famoso, nunca lutou para ser reconhecido nesse sentido. O texto diz que quando a multidão vinha, ele se retirava para orar. Só que a fama, e agora entenda, o reconhecimento foi inevitável no ministério de Cristo. Por quê? Porque ele queria ser famoso? Não, porque ele queria ser útil. Quando você quer ser útil, quando sua vida tem propósito, o reconhecimento se torna inevitável. O problema é que as pessoas buscam o reconhecimento, quando deveriam estar buscando um propósito. Que aí, voltando,
é o que faz sentido para Deus. E aí sim, sua vida vai fazer sentido para você. Meu Deus, dá para ficar aqui a noite inteira, mas eu preciso liberar a senhora para trazer a palavra para nós. Eu quero te agradecer muito por atender ao nosso convite, por estar aqui com a gente. Né? Nós estamos muito felizes. Você é uma linda, uma apresentadora top. Meu Deus. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, agradeço. então nós acabamos aqui. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram também, ative o sininho no Instagram da Umadef. Nós contamos com você e até a próxima, se Deus quiser. Deus Beijo, abençoe. Umadef.